Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ok, gente. Pessoal, hoje não vai dar para eu fazer a aula número 2 aí do amplificador de classe AB não, tá? Porque eu tô bastante assoberbado hoje com alguns projetos para finalizar. É a fonte do MK4, a fonte aqui de teste para o Renato Brantes e outras coisinhas mais que eu tô fazendo, tá, gente? Então, gente, aproveitei e tô passando para vocês o que está sendo feito nesse projeto aqui, tá? Já modifiquei muita coisa desde aquele primeiro projeto que vocês já viram. O que eu estou fazendo agora? Estou finalizando o seletor, que vai ser inicialmente um seletor analógico, com comparador de tensão, que eu vou primeiro ter uma sequência de testes que eu vou fazer com esse tipo de seletor, porque esse seletor eu posso ajustar ele facilmente aqui, manualmente, saber qual é realmente a esterésia da fonte, porque tudo na teoria é fácil, na prática que a coisa começa a pegar. Então, eu já fiz algumas modificações aqui no amplificador de erro, que é uma leitura que estava agilizando o processo de subida de tensão, estava muito rápido e ainda está, eu estou ainda verificando o que eu vou fazer. Tem esse sensor de corrente, eu vou mudar ele daqui, vai deixar de existir esses dois resistores aqui e vai ser colocado aqui, com esse circuito aqui mesmo, tá? Por que isso, gente? Porque tá tendo algum problema quando eu coloco esse sensor aqui para funcionar. Vamos supor que eu coloque 7 para 2 amperes. Aí ele começa a analisar aqui a corrente que circula nessas resistências aqui e cria uma referência para poder só desligar se subir a corrente para 2 amperes, ok? Aí o que está acontecendo? Se eu mudar a tensão, vamos supor, você tem para 30 volts, 2 amperes, e modificar aqui um pouquinho, tá dando erro, ou seja, a corrente é medida errada. Isso está causando um problema na saída da fonte. Então, para estabilizar esse problema, eu estou instalando aqui. Por que aqui? Porque vamos supor que eu setei aqui uma tensão de 30 volts, mas aqui está medindo a corrente total da fonte. Aqui eu só estou medindo a corrente que está consumida nesse ponto aqui. Então aqui eu vou medir a corrente total, inclusive a desperdiçada pelos transistores de potência, tá, gente? Então vai ficar aqui. É uma forma que eu tenho de dar maior segurança à fonte, inclusive, porque ela vai desabilitar logo na entrada, em vez de ser na saída. Então isso vai favorecer isso para mim muito trabalho, entendeu? Para poder calcular esse circuitozinho aqui e melhorar muito a parte da fonte. Então eu vou mostrar para vocês agora como está a fonte, tá? Vocês vão observar ela na íntegra aqui agora. Pois é, pessoal, essa aqui é a fonte que eu estou manipulando, que é aquela que vocês viram lá. Mudei muita coisa graças a esse protótipo aqui que eu montei. Recalculei alguns resistores do amplificador de erro. E foi o que eu notei. Esses resistores de emissão que vocês estão vendo aqui, eles estão dando uma perda na fonte. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ajustar eles de forma que os transistores não sofram com a falta deles, mas também não deixar que ele deixe a tensão variando. Ou seja, com carga ela baixa e sem carga ela sobe. Então eu não quero essa variação. Aliás, eu vou querer que ela seja a mínima possível, tá? Então aqui é a entrada da fonte, tá? Eu pego o sinal AC do transformador. Eu tô com tap de 36 volts. Tô usando retificadores aqui de 6 amperes. Observe que vocês estão vendo um capacitorzinho azul aí, próximo de cada diodo. Esses são filtros, tá, gente? Por quê? Porque o diodo, ele gera um ruído. E também tem o ruído da 120 Hz da retificação, tá? Então esses capacitores, eles reduzem na parte de ruído, tá? Depois vem para esse filtro maior aqui, esse capacitor eletrolítico aqui, que tá me dando
uma ripple de 3%, certo? 3% de ripple para uma corrente de até 4 amperes. Eu tô corrigindo aqui também os resistores de emissor, né, conforme eu já disse, e retirando esse shunt aqui. O shunt vai voltar para lá, para onde está essa bobina aqui, tá vendo? Então, gente, o que eu fiz nessa fonte aqui? Eu instalei um trimpózinho. Esse trimpó aqui, gente, é para não deixar que a tensão de saída suba além daquela que a gente estipulou. Ou seja, ela vai aqui de 1.4 até a tensão de 60 volts que eu coloquei. Então eu regulo nesse trimpózinho aqui. Então para que eu tenho esse aqui? Para que eu não deixe que no caso de a queima daqueles transistores lá, tá vendo? Eles vão liberar a tensão total da fonte aqui. E isso vai dar, é como se estivesse sem, digamos assim, sem proteção. Então, quando eu estipulo a minha tensão máxima de saída aqui, eu poupo os capacitores. Exemplo, os capacitores aqui são de 63 volts, não são? Mas essa fonte aqui, se eu deixar ela toda aberta, ela vai até 76. Então corre o risco de eu estragar esses condensadores aqui por essa falta de equilíbrio. Ok, gente? Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um teste com ela aqui com carga, para vocês observarem o funcionamento e entenderem o que está acontecendo. Vamos lá. Esse aqui é o voltímetro, que está com a tensão de 1.2, né? Eu vou subir. Tá? Tô subindo a fonte. Tô com 48 volts sem carga. 49 volts sem carga, não é isso? Aí, qual é a minha tensão AC no meu transformador? 38 volts AC, tá certo? E tá me gerando isso aqui, eu tô sem carga. O que acontece, gente, se eu colocar essa carga aqui direto? Vou botar para vocês terem ideia. Observe que ela desceu a tensão. Estava quanto? Foi 48, né? Para 5.8 amperes. Então a fonte já está trabalhando forçada aqui, tá? Porque esse transformador aqui, gente, é para 5 amperes. Então tá com excedente de 860 miliamperes, ok? O que eu posso fazer aqui para poder restabelecer? Eu vou restabelecer a parte de tensão. Eu caí a tensão, a minha corrente também caiu, tá vendo? Eu vou aumentar a tensão e a corrente vai aumentando gradativamente, tá correto? Ó. Bom, o que eu quero passar para vocês aqui, tá? Se eu tiver esse transformador aqui me gerando uma tensão retificada máxima de 70 volts, eu só posso ter ela na saída 10 volts a menos, para ter uma certa estabilidade na corrente, correto? Então, observe aqui que tem 10 volts para poder a fonte trabalhar com segurança a estabilização. Ok, pessoal? Agora, vocês viram, né? Nós tivemos uma perda grande, estava 48 volts e foi para 39, ou seja, 9 volts perdeu, não foi isso? Eu vou desligar novamente e vocês vão entender o que eu falei aqui. Observe que a fonte está vazia com 34 volts. Eu vou colocar para 30 aqui, tá? Tentar aqui colocar para 30. Mexer no ajuste fino aqui. 30 volts, certinho aí, não é isso? O que acontece agora se eu botar a carga ligada direto na saída? Vou fazer isso aqui, tá? Observe aí o que vai acontecer, tá?
O nível de perda foi muito pouco, ou seja, eu estou com 4,3 amperes e 28,8. Então eu perdi 1,2 volts. Por quê? Onde foi essa energia? Foi nesses resistores aqui e nos resistores de emissor. Então é para isso que eu estou calculando, recalculando, para que eu tenha a menor perda possível na fonte. Esse é chamado efeito sanfona. Porque se eu ficar tirando e botando, ó, tiro com carga, sem carga, com carga, sem carga. Então eu quero diminuir essa janela aí, tá certo, gente? Porque o que acontece é o seguinte, o que faz diminuir também é você ter capacitores mais parrudos na saída. Mas em compensação, se você for fazer uma regulagem, ela vai demorar de baixar. Então você tem que compensar isso de uma forma que você tenha a melhor eficiência da fonte. Ok, gente? Então, o vídeo de hoje é para mostrar como tá. Amanhã eu estou desenvolvendo aqui, fazendo a parte do seletor, tá? Fazendo os primeiros ensaios do seletor, para vocês verem como funciona. Porque o seletor também influencia na estabilização da tensão na saída. Observe que eu estou aqui com os outros taps desligados, só estou com um ligado na fonte. O tap de 36, tá vendo esse amarelinho aqui? Tá vendo? 36 volts. Tá ligado aqui na fonte. Então, gente, o que acontece? É uma fonte que é para fins de avaliações de amplificadores, então ela tem que ficar bem criteriosa possível, tá? Quando essa fonte ficar pronta, eu vou disponibilizar para vocês aí o esquema elétrico para quem quiser fazer, tá? Observe, gente, eu tive o trabalho de enrolar esse transformador. Não é brincadeira não, é complicado, viu? É muita coisa para poder deixar ele bem arrumadinho assim. Você vê, eu marquei 36, ele tá dando 38 e tá sem corrente. Eu vou medir agora, jogar aqui, só para vocês terem ideia aqui. Vou jogar 4 amperes. Então, que é o consumo que eu projetei dessa fonte, ou seja, tá com 36 volts. Que é o 36 volts. Então esse tipo de equalização que você tem que fazer. Teste de transformador você tem que fazer ele com carga. Mede a eficiência do transformador vazio e mede a eficiência dele cheio. Aí você subtrai uma da outra, você vai ver a eficiência e depois você coloca em porcentagem, você vai ver com regra de 3 simples, vai ver qual é a eficiência do transformador. Beleza, pessoal? Então é isso aí, gente. A fonte está montada, tá? Eu botei um dissipadorzinho parrudo para poder suportar a porrada. Estou usando o 2SC 5200, 3. Cada transistor desse aí tá com a corrente em torno mais ou menos de 1,3, 1,4 amperes, tá? Que varia de acordo com o consumo da fonte e o degrau da tensão em relação ao tap. Então, gente, é muita coisa para você ainda, para eu rever aqui ainda e passar para vocês um produto depurado, tá? Ô, pessoal, não vou fabricar isso aqui não, tá? Isso aqui eu tô fazendo mais para videoaula, para o Renato usar lá, mas eu só vou fazer essa aqui mesmo, tá? Deixar ela pronta para mim. Mas, na verdade vai ser 2 fontes, né? Porque vai ser simétrica. Então é isso aí, pessoal. Sexta-feira hoje, agora tá na hora de descansar um pouquinho, né? E amanhã eu termino a aula, acho que é a aula número 9, se eu não me engano, é a número 8 de amplificadores AB, segunda parte para vocês, tá certo? Mas vocês não vão ficar sem aula de amplificador não, que a finalidade desse canal é amplificadores, tá certo? Projetos também. Forte abraço para vocês e até a próxima!